a emenda 253, ela propõe a ampliação lá na Santa Luzia do centro de bairro, tá? Hoje, o centro de bairro da Santa Luzia é muito parecido com o do Rio Maina. Zona central de 8 pavimentos. O zoneamento de 99, a área aqui destacada em branco, tá? É zona mista de 4 pavimentos. Só existe, importante salientar, que só existe como eixo viário principal a Avenida Universitária, que liga e recebe trânsito de Forquilinha, do aeroporto, Nova Veneza, que transmite e leva o pessoal e traz aqui para o Rio Maina também por outros sistemas viários. Então, o que acontece no Santa Luzia interfere sim no Rio Maina. Aqui nós temos o zoneamento de 2009 e o destaque tracejado aqui branco. O que está marrom escuro é a zona de centro de bairro. Esta pequena área em rosa que vocês estão vendo aqui é uma área com irregularidade de ocupação, é um assentamento irregular, algum problema nesse sentido. Existem 99 mapeados em Criciúma e no centro do Santa Luzia existe uma área desse tipo. Esta mancha que vocês estão vendo branca e esta outra aqui embaixo são as áreas mineradas em subsolo, que vocês vão ver mais detalhes mais para frente naquela própria dos 12 pavimentos. Esta foto aérea de 2010 mostra que a área ainda possui vários vazios urbanos e que uma abertura, a continuidade desta via ou a ligação dessa, porque aqui é um cemitério, com esta rodovia aqui, cria a possibilidade de você verticalizar um pouco mais, distribuir. As ruas são estreitas da mesma forma como qualquer lugar aqui em Criciúma, mas facilita pelo menos uma espécie de um binário. O problema é aqui que talvez no futuro tenha que haver uma desapropriação e tal, para fazer o quê? Um binário ao longo da Avenida Universitária, que foi as observações e restrições que nós fizemos. Destacamos também que na proposta, esta região aqui são de residências. O plano diretor prevê uma área residencial com 4 pavimentos. A proposta do Sinduscom é que ela passe a ser uma continuidade da zona central, de 8 pavimentos, uso misto, comércio, serviço e residência. Alertamos da existência de alguns cursos d'água menores ali, que devem ser respeitados como foi colocado em outras horas, em outros momentos. O que o Código Florestal fala, banhado tem que ser tratado como uma área de preservação, com seus devidos cuidados, beira de rio, tudo mais. Feito isso, feitas essas observações, e a questão do sistema viário que eu comentei, é uma região que é plausível sim, não possui área minerada, só um pedaço aqui e aqui embaixo, que não representa 10% de toda a área, como área minerada. Tá ok? Ok. Aqui, o vereador Salésio Lima. Vereador Salésio Lima, gostaria só de fazer uma colocação. Nós estamos numa região ali na Universitária, onde nós estamos elevando para 8, e nós temos uma saída. Nós temos a Getúlio Cândido Albino, que liga na Vante Rovares, que nós podemos abrir um canal até a SC. Estaríamos o fluxo da Forquilinha, do São Bento, da Nova Veneza, e isso eu não sei se está contemplando, ou se nós poderíamos anexar também essa saída. Nós ali vamos ter problemas certamente. Então, é claro que nós somos favoráveis ao desenvolvimento, claro, mas nós precisamos incluir isso também. Obrigado. Eu só peço destaque o seguinte, já tem 2, 3 coisas que não estavam previstas na apresentação. Depois daquela que o Fontana e o Maurício pediu e tal, a gente pode abrir um mapa do sistema viário, onde mostra a questão do terminal de ônibus do Rio do Maina, e tirar essa dúvida se está projetado ou não, senão fica registrado em ata a tua colocação. Aqui, parecer sobre a emenda em questão. Eu até queria voltar na emenda anterior ali, na emenda mais especificamente no Rio Maina, por gentileza. É possível, Gustavo, ou fazer... O outro mapa ali. Vou voltar rapidamente. Valdeci, eu sou presidente da Associação de Moradores do Bairro Laranjinha, estou muito contente de estar participando aqui, pelo menos presenciando. Não me aguentei, não costumo fazer isso, porque o Rampinelli, ele está contradizendo o que o Rio Maina sempre vem pedindo. Nós não podemos impedir que as pessoas venham morar no Rio Maina. Infelizmente é isso que está acontecendo. O que tu sempre trabalhou, e que eu sempre te admirei, foi na abertura do anel viário. O que nós temos que brigar é que, fora daquelas áreas alaranjadas ali, ou vermelha, como seja,
que esses prédios que sejam construídos, que tenham novas aberturas de ruas ali, ó. Nós não podemos impedir. O Rio Maina é famoso por famílias antigas, família Perini, Colombo, Pirola, enfim, uma afinidade de famílias. E nós não podemos deixar que o Rio Maina, que os seus filhos, eles saiam do Rio Maina. Então nós não podemos impedir que se faça pavimento com 8, ou mesmo que seja 12, mas como o apresentador disse que 8 é suficiente, vamos ficar com os 8, então nós não podemos tirar. Porque nós, por aqui no Rio Maina, há 23 anos que eu moro aqui, sempre admirei o trabalho de todos, principalmente apoiei quando o Pierini queria transformar o Rio Maina em município, discuti várias vezes no meu bairro. Então nós não podemos botar o nosso filho fora do nosso bairro, ou seja, fora do Rio Maina. O que nós temos que pedir hoje aqui é que fora daquelas linhas ali, ó, nós ligamos aquela rodovia leste-oeste do qual a gente está projetada. É isso que nós temos que pedir. Não é dizer que não cabe prédio no Rio Maina, não é dizer que as ruas são estreitas, é porque Florianópolis tem prédio com 20, 30 andares, com ruas que mal dá para caminhar. Então não é isso, é deixar que faça prédio com 8 andares, enfim, que se abra ruas, completando aqui do vereador da Santa Luzia. A ideia dele é mais consciente. Obrigado, e desculpe o nervosismo. Ok, obrigada. Nós temos um agendamento lá da senhora lá atrás. Só lembrando, tá, que quando ele pediu para voltar na emenda, eu adiantei, porque como eu falei, para a gente não entrar muito em discussão, que a gente tinha um mapa com o zoneamento de 99, 2009, 2010 com a imagem e a emenda. Podem ver, eu até errei, não é embaixo que tem atingimento de área minerada, é menos de 0,5% aqui em cima na região oeste, a área toda não é minerada. O problema ali é a declividade, e o colega estava certo ali, ó, quando ele falou. Ok, vamos tentar agilizar, pois não? Meu questionamento, aliás, minha colocação é sobre ali Santa Luzia. Só bate, vê se o microfone está ligado. Tá ok, obrigado. Ok. A Santa Luzia, ela ainda, as ruas as transversais ali ainda são menores do que 12. São. Então, eu friso que o melhor para essa região ainda se mantenha os 4 pavimentos. Por quê? Porque já tem essa característica, já tem Minha Casa Minha Vida ali próximo, com 4 pavimentos. Ainda é possível trabalhar o desenho urbano naquela região. Tem a igreja da Santa Luzia, tem outras ruas que foram abertas nesse bairro, que tem maior caixa, que tem condições de expansão de forma linear e não dessa forma ali que ele aumenta. Eu deixaria apenas no limite com a Avenida Universitária, ou deixar na proposta, porque é o que me parece que está na proposta, Só para esclarecer, a proposta é o seguinte: o que é existente é esse retângulo preto, tá? Preto preenchido de marrom. Esta linha tracejada branca é aonde se propôs fazer a ampliação do centro de bairro. Eu defendo que mantenha a proposta original no 4 pavimento, com possibilidade para um próximo ajuste de plano diretor, de expansão, não para essas ruas. O Salésio que está aí pessoal, sabe, de novo, desculpe, são... só um pouquinho. Desculpe, pessoal, vamos respeitar a colega que está falando? Que aquelas ruas transversais ali variam de 6 a 8 metros, não tem, acho que 10 metros é o máximo naquela região ali, e a possibilidade realmente vai pela Vante Rovares e já no outro loteamento, que daí já pega uma área minerada. Ok. Pessoal, por gentileza, vamos tentar diminuir a conversa paralela. Temos aqui mais um agendamento aqui na frente. Vamos tentar agilizar para que possamos ver as outras sugestões. Quanto à altitude de pavimento, eu acho que tem que discutir mesmo com o pessoal da Santa Luzia, não entendo muito. Mas como infraestrutura de desafogamento de trânsito, eu já recomendei para que o Paulo Meller fizesse um novo estudo do anel viário. Pegando a estrada do Pontilhão,
passa-se direto próximo ao aeroporto, vai até perto do São Defende, pega aquelas zonas desabitadas, se projeta uma estrada ali se não tiver dinheiro, vai reto em direção ao aeroporto, passa lá embaixo do morro do São Defende, pega o interior embaixo do morro do Caravaggio, vai até na Colonial e da Colonial corta o distrito industrial Santos Guglielmi, lá embaixo, lá em cima, porque o anel viário que está projetado hoje é milionário, não vai sair nunca, nunca vai sair da rodovia de Siderópolis até a universidade. Vocês imaginam a hora que ficar pronto o anel rodoviário como está projetado? Eu tenho cópia, já há 10 anos atrás, pode ser corrigido alguma coisa, mas a cópia é mais ou menos aquilo ali. Eu já sugeri para que eles fizessem um estudo de um anel viário mais barato. Também se fizesse a rodovia de Siderópolis até aqui na Boa Vista, por aí, mas não com uma estrutura de um anel viário, porque aquilo aí já está no centro da cidade. É muito difícil, da Vila Zuleima até no bairro Universitário, deve ter mais ou menos uns 10 viadutos milionários, de 4 a 5 milhões cada um, no centro da cidade. Imagina como fica o anel viário despejando 500 carretas próximo à universidade, lá na Santa Luzia. Então, que se faça um estudo, que se projete, que já vai se deixando uma área, naquela reta. 2 minutos. Naquela reta vai se deixando uma área já reservada, dizendo, ó, vou construir aqui. Não, não pode. Aí está projetado que daqui 20 anos vai se sair uma rodovia de desafogamento de tráfego. Não tem condição de fazer agora, mas já deixa desenhado isso aí. Porque vocês imaginam 500, 600 carretas desafogando em cima da ponte da Santa Luzia agora. Quando a gente terminar de assumir as emendas aqui, eu vou abrir o mapa do sistema viário e daí vocês explanam exatamente o que você queria. Tá, bom, obrigado. Ok. Alguns dos vereadores teria pedido a palavra? Não? Vereadora Tati, não foi o caso? Não? Mais alguém? Podemos passar para a próxima sugestão de emenda? Ok, Gustavo. O conjunto de 3 emendas, uma é aquela de 12 pavimentos, tá? A primeira emenda desse conjunto, a de 12 pavimentos, é a última, na verdade. A emenda 254, ela está propondo transformar no plano diretor vigente uma área de 2 pavimentos em 4 pavimentos no Rio Maina. De novo, zoneamento vigente hoje, de 99. Ao longo da Imigrantes, até chegar à bifurcação, que eu estava falando, que eu esqueci o nome, peço perdão, esta área aqui, ela é zona mista, permitida 4 pavimentos. O que a gente vê quando vem para cá no Rio Maina são aquelas construções comerciais de até 4 pavimentos. O resto tudo é a área de 4 pavimentos, mas ela não é mista, ela é residencial, no zoneamento de 99. A área destacada em branca representa a continuidade da rua, peço que me lembre o nome lá depois do triângulo aqui, Virgílio Mondado. Esta área aqui pintada em branca, tá? No plano de 2009, toda esta área residencial, ela foi diminuída para residencial de 2 pavimentos e não 4, em todo o Rio Maina. Esta área manchada de branco, que tem um pedaço de área industrial para trás e o rio e tal, toda esta área aqui em branca, que atinge quase toda aquela área, é área minerada. Contudo, o Sinduscom propõe que esta área, principalmente de frente à rua e a um miolinho, hoje, neste grande vazio aqui, tem uma nova indústria, eu não sei o nome dela, no dia que eu estava fazendo a visita em campo, abriu uma rua lá, tem uma indústria enorme, ela nem estaria adequada se o plano diretor de 2009 fosse aprovado, aquela indústria não podia existir, hoje. Mas aqui por trás é aquela indústria que eu estava falando. Da indústria até a rua que eu comentei, esta área ser de 4 pavimentos, para abrigar o quê? Projetos tipo residenciais, de interesse social, Minha Casa Minha Vida, uma vez que se tem já instalado uma indústria na região. Tirando a largura das ruas, que é constante em Criciúma, e o problema do sistema viário, que só é uma rua,
as duas bifurcam e concentram toda aqui na Rua dos Imigrantes, abrindo novas ruas, como esta rua, ligando a esta e ligando ao anel de contorno viário, há a possibilidade de uma verticalização e um novo acesso viário ligando a região. Portanto, sob o nosso ponto de vista, a emenda se mostra pertinente. A sugestão. A palavra aqui para a ex-vereadora Romana. Mais alguém gostaria de aproveitar e fazer o agendamento? Sr. Perini, ok. Jorge. Gustavo, é só para entender, na verdade, uma lógica para ver se aplica aos demais casos. No caso aqui, tu dizes que com essa intervenção pode ser tecnicamente viável, mas aí se permite que se faça antes de ser viável? Ou a tua sugestão é que depois de ter essas intervenções que permita que seja viável, aí pode se pensar então em fazer alteração? Ou faz alteração sem estar preparado, pensando que num futuro pode ser viável, mas pode não acontecer? Na verdade, Romana, existem duas diretrizes. A diretriz viária ali, a rua já foi aberta. Vocês conhecem a região, sabem que a rua foi aberta. Ao pavimentar ela e ao abrir, o problema está no anel de contorno viário próximo da ferrovia Tereza Cristina. Ele tem de existir. Tem que existir quase que na mesma época, como uma continuação do terminal de ônibus. Tudo isso que eu estou falando, o anel viário, o terminal de ônibus do Rio Maina, são diretrizes do plano diretor, está previsto. Pelo menos nos próximos 10 anos, tem que começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Desta forma, prevendo isso, a verticalização, sim, ali pode acontecer antes. Vai começar o quê? Se começar a verticalizar demais porque tem indústria ali perto, vai começar a incomodar a prefeitura e a população vai reivindicar o quê? Abertura, pavimentação da rua e abrir o terminal, isso tudo está no plano. Aí é só cobrar o que está no plano. Então, é pertinente sim, porque existem outras medidas para resolver isso. Sempre é assim, Curitiba é assim, qualquer cidade no mundo é assim. O que importa é que o plano diretor previu isso, né, a solução. Eu só queria fazer a pergunta aqui para ficar registrada. Então, gera-se o problema, primeiro urbano, para depois, então, a população correr atrás do poder público para resolver o problema gerado pela autorização. Seria isso? Não, a gente tem uma outra realidade onde a indústria já está instalada. A existência do bairro está lá. Está previsto a infraestrutura a ser planejada. Aí vai da competência ou não da gestão fazer, realizar e ter dinheiro em caixa para isso, porque a gente também não tem, sabe que a gente não vive na Suíça, então o governo sempre está atrás. É uma realidade brasileira. O professor Jorge também pediu inscrição lá no fundo. Ok. A indústria está sendo instalada por um trabalho brilhante do nosso Fórum de Entidade, do Plácido e da comunidade do Rio Maina, que fez audiência pública 3, 4 vezes, solicitando que a indústria viesse. Foi aprovado pelos moradores numa audiência feita dentro do bairro São José, né, Campinelli? Estavam lá aquele dia. Então, aquilo aí foi um pedido implorado pela comunidade do Rio Maina e por isso foi aprovado e a comunidade da região também. Eu também acredito que tenha condição de fazer 4 pavimentos ali sim. Apesar de ser uma área minerada, mas a responsabilidade é do engenheiro civil que vai construir. Ele é que vai saber se vai botar o nome dele na reta ou não vai botar. Obrigado, pessoal. Diógenes, gostaria de falar também. A minha pergunta ia ser só em referência ao número de pavimentos. Então já foi respondida, que seria 4. São 4. São 4. A proposta está comportada. Em função da resposta eu não tenho nada, fica a critério de quem debateu a região, que seria a opinião da comunidade aí de Rio Maina. Professor Jorge, próximo agendamento. Eu só queria contribuir com o Gustavo, se me permite, em relação a essa questão da Romana, que eu acho que o que a gente tem que colocar é o seguinte, é que o processo do plano diretor não deveria se esgotar aqui. Na verdade, é um processo de planejamento permanente. Inclusive, as questões... deveria-se, inclusive, o correto seria que as principais questões, os principais projetos deveriam ser discutidos nas comunidades para que eles fizessem parte do orçamento plurianual do governo. E aí, cada comunidade, em cada uma dessas regiões, deveria estar elegendo justamente se vai ter impacto, quais são os impactos, e o que vai querer de medidas mitigadoras
para melhorar as condições de vida no bairro. Então, eu acho que é importante alertar para isso, que o processo ele não se esgota aqui, né? Ele deve ter continuidade a partir daqui, inclusive com o Conselho das Cidades, que, eu insisto, na verdade, não está sendo apresentado para nós as questões e as várias emendas que tem, inclusive do Sinduscom, que vão contrário ao anseio dos delegados, que é de que o Conselho da Cidade seja deliberativo e não consultivo. Reforçando a posição técnica da equipe que acompanha e assessora a Câmara, defendemos piamente, com todas as forças, que o Conselho de Desenvolvimento seja deliberativo. Senão, um conselho é apenas um quadro bonito na parede. O Rampinelli tem o último agendamento. Eu só queria esclarecer que eu não sou contrário à questão dos 8 pavimentos. Eu sou contrário à forma como vai ser feito. E foi bem questionado pela Romana e agora pelo engenheiro. A construtora vem, por exemplo, vamos citar um exemplo da região do Brotolândia. A construtora vem e constrói o prédio de 8 andares. Vende os apartamentos, bota o dinheiro no bolso e vira as costas. O que sobra para a prefeitura? As reclamações. Começa a encher os bueiros, não tem estacionamento, trancar o trânsito. Há uma lógica perversa aí, né? O construtor chega, vende os 8 pavimentos, lucra e deixa o problema para a comunidade, para a prefeitura resolver. Tem que inverter isso aí. Tem que primeiro dar condições, tornar viável ali a instalação de 8 pavimentos, para depois autorizar a construir. Essa lógica tem que ser invertida. Vamos construir 8 pavimentos? Ótimo. Mas e depois? A prefeitura tem que correr atrás? Complicado isso. Ok. Podemos prosseguir para a próxima sugestão. Ok, Gustavo. Só lembrando que o Romanelli coloca é uma das questões conceituais do... Rampinelli, desculpa, eu sou dislexo. Que é a questão dos instrumentos do Estatuto da Cidade, da PPP, que eu falei no começo. 4 pontos questionáveis. Verticalização ou não, aonde e como. Zoneamento 99 e 2009. O uso do instrumento do Estatuto da Cidade. E a questão, se não me engano, do próprio Conselho, que são os 4 pontos básicos desse plano diretor. São 268 emendas, são 4 questões. Seguimos? A terceira, porque a última já foi apresentada, é a criação daquela área de ZEICO, a única área aqui na foto um pouco maior, onde no zoneamento de 99 é uma zona mista de 8 pavimentos nos lotes de frente e para o fundo está 4 pavimentos. Este plano diretor prevê 8 pavimentos na frente dele e nos fundos foi reduzido de 4 para 2, desculpe. Esta aqui é a área específica onde está sendo proposta a criação de uma ZEICO. Se respeite as casas, cerca de 30 metros das casas de frente para esta via e para esta via, e que o miolo se transforme em uma ZEICO para ser decidido o que vai ser feito. Lembrando que aqui está a igreja, tá? O posto na esquina, acho que é aqui. Então, uma quadra depois da igreja, à direita, para quem está indo para Siderópolis, vamos dizer assim, sentido Siderópolis, à direita é a área. Algum comentário? Maurício? Alguém mais gostaria de fazer um agendamento? Não entendeu? Tá. Aqui está a igreja, tá? Seguindo da Imigrantes do centro para o interior do bairro, uma rua depois, do lado direito, no meio da quadra está a área, que é um vazio, ela é um baixado. Se eu não me engano, é atrás do clube. Atrás do clube. Isso, entre a Avenida dos Imigrantes e o Brotolândia. Não sei se é a policlínica. Ó, pessoal, o proponente, ele não fala qual que é a área. Não é a área da Catarinense aqui embaixo. Não. Essa área aqui hoje, esta área aqui que ele está...
A área que o colega cita... Gente, minha garganta não vai aguentar. O terceiro dia de audiência, tem 4 horas todo dia de audiência. Esta área aqui embaixo que ele está falando é aonde está sendo proposto 12 pavimentos e a gente recomendou 8. A área que é a da Zeico é esta área. O proponente não fala de quem que é a área, ele fala que tem terrenos vazios. Ok, Maurício. O proponente é o Sinduscom. Maurício. Maurício, pois não. Eu só faço questão de fazer um comentário, porque essa área aí é muito similar, ao meu ver, em alguma coisa, com o que nós vimos na Próspera, na audiência de anteontem, que é relativa ao Centro Social Urbano, né, que era uma área das poucas que ainda restam com uma grande massa verde, no centro de bairro principalmente, e lá na Próspera, o zoneamento atual, e estava permanecendo no plano diretor na proposta de 2009, era uma zona de até 4 pavimentos, sendo que ele é um prédio, é um terreno na Próspera que pertence ao estado de Santa Catarina, não foi ainda indenizado, doado, e a comunidade é que administra. Então, lá foi feito como garantir, né, o que já é um uso público lá. Então, como garantir de uma centralidade, uma área, um pulmão verde dentro de uma área que possa sofrer no futuro algum tipo de renovação urbana. E esse caso é tão característico quanto aquele, porque se a gente olhar por fotos de satélite, todo o passivo ambiental que tem na região do Rio Maina, é uma das poucas áreas com um pulmão verde, ainda tem árvores importantes ali, é um terreno extremamente acidentado, ele tem uma grande topografia. Então, eu tomei cuidado de ler bastante, inclusive, que às vezes não aparece porque não dá tempo, as justificativas. Atenção, pessoal, por gentileza. Ler as justificativas da proposta, né? Então, e daí na justificativa, assim, esse terreno provavelmente é de um particular, mas não é uma questão de desapropriação, utilizar os instrumentos da cidade, talvez através da construção, do potencial construtivo de 8 pavimentos, 10, 4, onde for ampliar em volta, que algo seja revertido para se pagar a indenização desse terreno e que esse terreno permaneça como um parque, praticamente uma grande praça verde, mais um no centro do Rio Maina. Essa foi o que eu entendi da proposta, eu queria deixar registrado. O que o Maurício está colocando é o seguinte, aqui é uma proposta de fazer o uso do instrumento da transferência potencial construtivo. Preserva aquela área não construindo, aí faz uma área de lazer, um parque, alguma coisa do tipo, e aí o pessoal, o interessado que queira construir um prédio naquela região pode usar como contrapartida para dinheiro para indenizar aquele proprietário lá com os lotes, criando um parque na região do centro do Rio do Maina. Rampinelli. Eu só gostaria, nós estamos discutindo basicamente o centro do Rio Maina, mas existe o grande Rio Maina, né? A grande Santa Luzia, o grande Rio Maina que compõe o distrito. Nós estamos trabalhando essencialmente o centro do Rio Maina. São Marcos, Metropol, não tem áreas de Zeico também? Como é que funciona? As áreas de Zeico no Rio Maina praticamente não existem. O que existe próximo do Rio Maina é a área de Zeiral. Nesse mapa aqui, ó, um pedaço da área aqui, ó, que vocês estão vendo em verde, é área de recuperação, é Zeiral, tá ok? Por aqui, enquanto, né? É uma das, né? A Zeico mesmo não existe no Rio Maina, existe aqui, não na grande Rio Maina, eu estou falando do miolo. No mapa do plano diretor, de uma maneira geral, do Rio Maina, o que está sendo proposto? Houve uma proposta de redução geral do gabarito de 4 para 2 pavimentos, houve a proposta de criação, eu vou voltar ao slide só para mostrar um pouquinho melhor algumas coisas, de áreas industriais próximas, depois do rio, a criação do centro de bairro aqui em marrom, a área Zeiral aqui a ser preservada, há algumas ocupações irregulares pintadas em rosa e a preservação de uma área atrás aqui também como área minerada mais ao norte. De uma maneira geral, o Rio Maina é isso, foi reduzido o gabarito de 4 para 2, verticalizado ao longo da Imigrantes, colocada a preocupação ambiental de recuperação das áreas mineradas e foi constatado invasões em algumas regiões.
Fora o sistema viário, terminal de ônibus. Desculpa a insistência. Então, o trabalho foi basicamente no centro do Rio Mãe, não se olhou o São Marcos, Laranjinha, Metropol, Poço 1, Colonial, áreas ali degradadas que podem vir a ser... Todas essas áreas, elas foram mapeadas no plano diretor. Só que esta audiência está focando as sugestões de alteração do plano diretor. Porque subentendemos que nas outras duas audiências, quando o plano diretor estava sendo executado, e as 86 do primeiro ano, 12 reuniões, todas essas reuniões, esses assuntos já haviam sido discutidos. E eu quero deixar bem claro, frisar e que fique registrado em ata, que o consórcio, quando nós, consultores, aparecemos no plano diretor, aqui em Criciúma, a definição de por que essa área é zeiral, aquela outra é assim, é assado, já estava decidido. Nós só buscamos administrar um processo ali dentro com pequenas sugestões, como a grande zona industrial ao longo da BR-101, o anel contorno viário em algumas partes e questões do tipo. Podemos seguir adiante para a próxima sugestão? Ok. Eu acredito que encerrou as emendas que atingem especificamente o Rio Maina. Vou fazer, como acordado na reunião, são 15 para as 10, o nosso tempo regimental é das 7 até as 10 horas. Existe a possibilidade, ao atingirmos as 10, de podermos prolongarmos até as 11 horas. Antes disso, em tempo, lerei a carta do representante. 1. Em relação às principais vias urbanas da região, como rodovia SC 447, 445, Avenida dos Imigrantes, Avenida Luiz Larizan e outras, e outras, como a comunidade vê que deve ser a evolução e ocupação dessas vias? Em termos de ocupação do solo, atividades de comércio, serviço, uso misto, residencial ou outros, e também em termos de altura das edificações, é uma pergunta que o plano diretor fez à comunidade. Responderam: principais vias: 1. Rodovia 445, Criciúma, Siderópolis, destinar a indústria, comércio, restringir a habitação, continuar como zona rural nos nos 2 quilômetros até a divisa de Siderópolis. Foi atendido dessa forma, a largura que ficou mal interpretada. 2. Rodovia 447, Rio Maina, Caravaggio, destinar a indústrias de comércio e restringir a habitação. Foi feita aquela área industrial lá para trás que eu comentei. 3. Avenida Luiz Lazarim, destinar a indústrias de comércio e restringir a habitação. Foi permitido, sim, indústrias de pequeno e, no máximo, médio porte. O plano diretor atendeu. 4. Avenida dos Imigrantes. Tornar a Avenida dos Imigrantes e suas transversais área comercial nos moldes da área do centro de Criciúma Centro, possibilitando a construção nas extremas dos lotes. As extremas dos lotes foi permitido, a área central da Avenida Imigrantes foi permitido. As transversais não, por causa da topografia. 5. Altura das edificações, que seja o mesmo padrão das construções do centro. Isso não estava sendo feito só no centro do Rio Maina, não no Rio Maina todo. 2. Segunda pergunta: quais atividades que a comunidade acreditam que podem ser desenvolvidas nas áreas degradadas e recuperadas? Áreas degradadas. 1. Próximo a Visconde, criação de área industrial. Tem lá como eu mostrei no mapa para vocês. 2. Próximo ao Monte Castelo, Rio Maina, construção do terminal rodoviária e criação de uma área comercial e de serviços na área degradada da Catarinense. Tem o mapa do sistema viário, vou mostrar em seguida. Está defendido. Terreno da Carbonífera, Rio Deserto, ao lado do transporte natal, área industrial e comercial. Não tenho certeza, não lembro de todas as áreas, eu acredito que está como uma área mista, tá? Industrial de pequeno porte a princípio. Destinar as áreas degradadas do Poço 1 para a área industrial. Não sei aonde é, depois a gente pode olhar no mapa. 5. Destinação de 10% das áreas degradadas para plantio de árvores. Isso aqui é aquela solução da Zeiral. Quem vai definir o que a Zeiral vai fazer é o estudo do técnico que vai desenvolver,
quem vai avaliar é o Conselho de Desenvolvimento, a Prefeitura e o Ministério Público do Meio Ambiente. Então, aqui sim isso está defendido de certa forma dentro do plano. E todos esses resultados de Zeiral, Zeco e tal, tem que ter audiência pública nos moldes do que o colega colocou da instalação da indústria, que aconteceu aqui no Rio Maina, mesmo não tendo plano diretor. Terceira pergunta. Quais vias da região devem ser priorizadas na futura implantação de ciclovias ou ciclofaixas? Lembrando que o plano diretor de Criciúma está propondo um plano de mobilidade e transporte municipal. E, além disso, o mapa do sistema viário traz quais vias preferencialmente vão ter ciclovias e são emendas, inclusive, dos próprios delegados, a melhoria desse texto. Resposta. 1. Avenida Luiz Larizan. 2. Lazarim, desculpa, eu sou dislexo mesmo. 2. Rodovia SC 445, Criciúma, Siderópolis. Rodovia 447, Rio Maina, Caravaggio. 4. Estrada da Colonial até a rodovia 447. 5. Da Boa Vista até São Marcos, pela margem da Estrada de Ferro, Tereza Cristina. 6. Todo o percurso do anel viário. Está defendido boa parte desses perfis aqui no mapa do sistema viário. Inclusive, na lei do próprio plano diretor, tem algumas diretrizes relacionadas ao desenho dessas vias. Quarta pergunta. Quais áreas devem ser preservadas, restringindo a ocupação urbana na região? Resposta. 1. Encosta do Morro do Caravaggio. 2. Provavelmente, eu acredito que esta área está como uma ZEAPA ou algo do tipo, que é toda aquela região que faz divisa com a Nova Veneza e parte de Siderópolis. Só um pouquinho que eu acabei me perdendo aqui. 2. Parte da encosta do morro paralela à Avenida Luiz Lazarim. Também está defendida. 3. Toda encosta ao redor do bairro Colonial, Poço 1, Metropol e São Marcos, onde existem nascentes, frisada em negrito, que abastecem as comunidades. Como eu falei, eu não sei onde é o Poço 1, e depois a gente pode abrir no mapa e conferir. Quinta pergunta. Quais as áreas indicadas para a implantação de conjuntos habitacionais ou de demarcações de ZEIS, Zona Especial de Interesse Social? Aquelas áreas em rosa que eu falei, que tem 99 no município, foram demarcadas. 1. Terrenos que circulam as associações de moradores nas sedes sociais do Distrito do Rio Maina. 2. Tornar de interesse social o terreno do senhor Barata Filho, atrás do campo da Francesa. Se eu não me engano, está desta forma. Aqui há uma controvérsia, que eu quero que fique registrada em ata. Na sugestão do encaminhamento do plano diretor, nós consultores trouxemos uma sugestão que não se marcasse só as áreas onde tem ocupação irregular, mas que se propusesse criação de áreas de reserva para a instalação de programas tipo Minha Casa Minha Vida, como ZEIS 1, ocupação irregular, ZEIS 2, Minha Casa Minha Vida Novo. Não foi aceito pelos delegados, núcleo gestor, por força do debate como foi encaminhado. Então, esta emenda aqui solicitada não foi atendida, mas o plano diretor prevê sim a possibilidade de criação de novas ZEIS, como está sendo proposto aqui. Então, em parte, está sendo atendido. Mas só uma adenda, essa proposta aí está dizendo que é uma ZEI, não, é ZEIS, Zona Especial de Interesse. Está ao longo da Tereza Cristina, da rodovia, da ferrovia, só para te localizar. A defesa aí é que se torne pública essa área do Fidelis. Tornar de interesse social o terreno da Catarinense, no pátio central da Avenida dos Imigrantes. Não, na anterior, que é tornar de interesse social o terreno do Barata, atrás do campo da Francesa. Ali está com proposta de ser uma ZEIRAL. Sim, mas primeiro para você não vai pegar e colocar o povo numa área que tem... Pois é, já é uma ZEIRAL. A proposta nossa aqui, definida nesse documento, é que não seja uma ZEIRAL. Volto a dizer isso. Que não ela seja uma tem ZEIRAL. de ser ZEIRAL por uma questão legal, jurídica. Tem que fazer a recuperação da área para depois você destinar ela. Não tem como fugir disso. Se você fizer diferente, o Ministério Público vai interditar. Primeiro, você vai recuperar as áreas. Você não vai pegar o povo lá e largar lá no meio da área minerada. Não pode. Não, mas aí... Esse assunto eu entendo que ele já está vencido e esclarecido. Continuando.
favor. 4. Tornar de interesse social o terreno da caixa de embarque da Catarinense. Se eu não me engano, ali o interesse social, não dizeis, mas do próprio terminal do transporte, porque ficou a área maior disponível na região. Tornar de interesse social o terreno para cemitério, a área próxima ao Metropol e Vila Visconde. Esta eu não sei se está mapeada, tá? Depois a gente pode abrir o mapa e olhar. E última questão, são 10 pontos. Principais infraestruturas. Construção do anel viário com ciclovias, aproximadamente 12 metros de largura. Construção do terminal de ônibus, com estacionamento para bicicletas. Ligação do Monte Castelo com o Rio Maina, com ciclovias de distância aproximadamente 500 metros. Construção do asfalto e ciclovias da Colonial até a rodovia 447, com aproximadamente 15 metros. A abertura de estrada com ciclovias nas margens da estrada de ferro, Tereza Cristina, trajeto Boa Vista, São Marcos, ciclovias. Retirar o distrito industrial chamado ex-patrimônio com o nome de área industrial do Laranjinha. A única que dessas, todas elas estão sendo atendidas. A única que eu não sei é a da Laranjinha. Criar área industrial para as áreas degradadas próxima a Visconde. Criar área industrial no terreno do Rio Deserto. Pavimentação e infraestrutura do Distrito Industrial do Rio do Maina. Trazer escola, ensino médio e profissionalizante para a região do bairro Floresta. Todas estas, com a exceção do Laranjinha, porque eu não lembro, estão previstas no artigo 22 do plano diretor e no final, não lembro o capítulo que fala de planos e programas setoriais. Portanto, de forma bem grossa e genérica, se vocês me permitem, porque eu não tenho todos os dados de cabeça, no mínimo 80% do que vocês reivindicaram está atendida com certeza dentro do plano diretor. Então, portanto, a equipe técnica dos delegados, núcleo gestor, da prefeitura, acredito eu, corresponderam dentro da viabilidade técnica, financeira e profissional que se tinha, boa parte, a maior parte delas. Por favor. Pois não, microfone, por favor. Por gentileza, vamos fazer o agendamento lá, ok? Um questionamento que eu tenho a fazer é o seguinte, durante as 3 audiências foram encaminhadas novas emendas ao plano. Está colocado que essa é a última audiência pública. É sabido também que para entrar no plano, essas emendas têm que ser discutidas. Eu pergunto, haverá nova audiência pública para discutir as novas emendas ou as novas sugestões, porque não são emendas ainda? E um outro questionamento é que, se houver tempo, como eu não pude me fazer presente nas demais audiências, eu teria uma emenda que não se trata da região do Rio Maina, mas que eu gostaria que fosse colocada na pauta. Trata-se da emenda de número... Emenda de número 189. Você quer fazer um contraponto à sugestão da emenda 189, ok? Fica registrado em ata, por favor. Antes de mais nada, pela ordem, você pediu uma questão e tem outras questões em ordem. O colega Fontana não estava aqui, mas o Maurício pediu uma colocação relacionada ao do Fontana. E eu vou entrar. Por favor, vamos tratar do assunto que a gente está pedindo. Se for uma intervenção de adicionar a pauta, sem problemas, a audiência é para isso mesmo, mas vamos jogando na ordem da fila, por favor. Então, aqui, o que o Fontana pergunta era, como é que era a aprovação e o vigor, passa a vigorar o projeto do plano diretor? O último artigo, geralmente, trata disso. Esse aqui é o artigo, eu vou mostrar para vocês que fique bem claro. Esse arquivo que eu abri aqui é o arquivo da lei que está lá que o Executivo encaminhou ao Legislativo, tá? Este é o projeto de lei original do trâmite. Está disponível no site, como eu mostrei nos slides iniciais. O artigo 265 diz: estas legislações do Plano Diretor Participativo Municipal entram em vigor
na data da publicação, revogando-se as disposições em contrário. Não sei se o Fontana tinha pedido e colocado. Eu manifestei a questão, eu nem lembrava que o texto era esse. Normalmente, a matéria de um plano diretor é dado um prazo de ajuste. Porque o que acaba acontecendo é o seguinte: a Câmara vota, o prefeito sanciona, ele assina a lei. A lei só passa a valer não na hora que os vereadores votam, mas na hora que ela é sancionada, assinada pelo prefeito, nos termos que está escrito na lei. Esta lei está falando, passa a valer no dia tal. Normalmente, como a matéria do plano diretor envolve construção, projetos em andamento e outras questões, nós normalmente colocamos 90, 180 dias de validade do plano diretor antigo para que, por exemplo, estou aprovando um projeto, sou um arquiteto, sou um engenheiro, dou entrada no dia 2 de maio, no dia que o prefeito assinou o projeto está todo pronto, eu vou ter que adequar e readequar todo o projeto. E em muitas áreas, o projeto, aqui, vou dar um exemplo para vocês prático. Eu acredito, se o colega puder me corrigir, que o alvará de funcionamento da indústria aqui do Rio Maina ainda não foi dado. Se este plano diretor fosse assinado hoje, aquela indústria não poderia ser instalada aqui em Criciúma. Ok, só estou ilustrando um caso. A indústria que tem um investimento de tal monta, nas obras finais, não tem habite, ela não poderia acontecer. Por quê? No plano diretor, como vocês viram, não tem nenhuma mancha azul ali naquela região. Ali é área residencial e o plano diretor estabelece: a área residencial não pode indústrias de porte, só de pequeno porte. Então, o que o colega Fontana coloca aqui, está ilustrado, o que eu falei é isso. Se o prefeito votar amanhã e a indústria não tem o alvará, ela não pode funcionar. Maurício? Mesmo não aprovado em audiência, porque a lei do plano diretor é a segunda maior lei do município. Ela só perde em poder a lei orgânica. A Magda é a nossa advogada. Por favor, Magda, se levanta. Ela está registrando a ata o tempo todo. Cuidado com o fio ali, cuidado. Isso. Vou pedir também, eu tenho sido muito ingrato com as minhas colegas que vêm aqui e têm que ficar ouvindo o Gustavo falar. Ana, por favor, se levante. A arquiteta também faz parte da equipe. Elas não aparecem, mas aparecem muito no trabalho, tá? E a Magda é a advogada. Muito bem, eu pensei que eu ia passar por todo esse processo sem falar com vocês, né? Porque eu só fico registrando o ato. Enfim, uma questão jurídica. Na verdade, qual que é o nosso entendimento? O Gustavo já falou que precisa aí de um prazo, e a gente entende que sim, até por orientação legal. Existe uma lei, para todo mundo saber, uma lei complementar, que complementa a Constituição, onde ela ensina a gente a fazer lei. Uma lei que ensina a fazer lei, onde tem todos, como é que faz artigo, como é que faz inciso, como é que faz parágrafo. E essa orientação diz que leis importantes, relevantes, tem que ter um prazo. Não falo prazo, tá? O prazo fica para a decisão da comunidade, ou enfim, das audiências públicas. É isso. E por isso que a gente segue, geralmente, essa orientação. Não sei se foi esclarecido. Mais alguma dúvida com relação a isso? Normalmente, como eu citei, na experiência acumulada em planos diretores, é o primeiro plano que nós estamos participando, que a lei entra em vigor no dia que o prefeito assina. Normalmente, esse prazo se estende 90, 180 dias, pelas razões que eu expliquei, por uma questão de uma questão de segurança jurídica de investimentos que estão sendo feitos, de projetos ou de obras, inclusive. Isso vai caber também agora aos vereadores decidir, porque é provável que ou passou pelo processo em branco, ninguém questionou isso, ninguém verificou, ou o próprio foi uma sugestão do próprio executivo e que ninguém questionou e que passou por esse prazo ser na data da publicação. E a gente entende que quando o plano diretor é uma lei de grande repercussão, por isso ela precisa realmente desse tempo para adequação. Então fica também a critério dos vereadores aí na votação do plano.
Pode colocar. Eu, salvo engano da memória, tá? Nesse projeto de lei existe os artigos onde ele dá as colocações dos prazos. Esse artigo não é um artigo geral, ô Gustavo. Eu queria colocar aqui para a advogada, é que no projeto de lei, eu não me lembro qual é o artigo, tem vários artigos onde ele estabelece os prazos de validade de certas atividades que seriam solicitadas. Então, para construção, essas coisas, tem tudo. Olha, discriminando. De cabeça, de hoje, não vou lembrar. Outra coisa, quando eu falei ontem... É o destaque seu? 164, não, são os artigos estabelecendo esses... É o mesmo assunto. Só complementando enquanto ele está colocando aí, com relação a ontem, quando eu coloquei aquelas colocações com relação ao número máximo de pavimento, é exatamente o que a advogada colocou aí. Aquilo ali é estabelecendo as prioridades da lei complementar que foi promulgada pelo Fernando Henrique, onde estabelece as prioridades dos artigos. Então, o artigo tem prioridade em relação aos parágrafos e incisos. Então, quando a gente estabeleceu que coloca no artigo que o número máximo de pavimento é 12 pavimentos, pela lei complementar que rege a elaboração de uma norma técnica, ou de uma lei, ou de uma norma técnica, obrigatoriamente nos parágrafos e incisos, não pode contrariar o comando do artigo. Então, por isso que eu coloquei ontem, não fui bem entendido com essa hierarquia da legislação da lei. Então, agora, outra coisa que eu gostaria de falar em relação à colocação da colega Ivanete, é exatamente isso. A obediência da lei do Estatuto das Cidades. Agora é para o nosso presidente da Câmara. Ela estabelece, foi colocada 268 emendas e, segundo o critério discricionário da Câmara, ou a parte técnica, optaram por colocar o conhecimento público de... Quantos? 100 e poucos? Colocar isso aí, né? A gente fez destaque na quarta audiência que deu aquela confusão toda, então, 136 emendas apresentadas. Essa elaboração da lei, isso aí eu não sou eu que estou dizendo, tá? O Estatuto da Cidade obriga que deveria ser independente se vai demorar 3 a reunião pública, 4, 5, 6, obrigatoriamente, senhor presidente, o senhor teria que apresentar emenda por emenda para a população debater. Agora, essa aí é o mesmo critério em relação ao problema da procuradora, que ela colocou lá que, a bem do interesse público, o Poder Executivo tinha prioridade, vírgula. Aquilo é um parecer de uma procuradora, não é uma lei. O anterior presidente da Câmara colocou que poderia modificar. 2 minutos, mas eu digo assim, então, isso aí esse projeto de lei, ele está com vício de elaboração legislativa. O presidente da Câmara, obrigatoriamente, teria que colocar em audiência pública todas as propostas de emenda que foram colocadas. Se foi 268, problema do Sindiscom, que botou 176, não foi nosso. Vocês tinham como consultoria de colocar que, obrigatoriamente, isso o Ministério Público, se ele quiser, ele vai anular o plano diretor. Tá? Porque não estão seguindo o Estatuto da Cidade. Tá? Só uma questão de réplica, tá? Esta é o teu entendimento. Na verdade, o que o Estatuto da Cidade coloca é que tem que ter audiência pública, o documento está público, e a sugestão de apresentar as emendas da localidade primeiro, não fomos nós e nem a Câmara, foi o promotor que sugeriu, e deixei registrado em todas as audiências, na terceira, no final do ano passado, naquela que deu pau da outra vez, a quarta, a anterior e a de anteontem,
que qualquer emenda que qualquer um quiser questionar e apontar, seja feita. Fontana pediu, abrimos o documento. O Maurício pediu, está aqui o artigo. Estamos esclarecendo os documentos que são públicos. O teor deles não mudou, Diógenes. A audiência pública foi caminhada esta metodologia. Tá? O Estatuto da Cidade não trata como discutir a metodologia. Ele fala que tem que ter audiências públicas. Aí é uma questão que pode haver várias interpretações. Só uma questão. A sua fala se colocou, agora escrito era o Maurício, que está aqui o artigo. Tá ok. Ok. Deixa ele fazer a tréplica, por favor. No máximo é 1 minuto a tréplica. A tréplica é 1 minuto. Então a tréplica é 1 minuto. A réplica e a tréplica é 1 minuto. A orientação que nós tivemos após a primeira reunião, pelo próprio promotor, foi justamente isso aí. A critério o Poder Legislativo tem o poder discricionário, tá, de determinar o que é que vai ser. Mas obrigatoriamente deveria ser apresentada emenda por emenda. Isso aí é onde entra o poder discricionário do mesmo problema da procuradora no federal. Tá? Qualquer promotor vai achar que não foi atendido a discussão da comunidade. Por quê? Colocaram sem emenda, sem discussão. Ok. Meu direito de tréplica ou réplica, sei lá mais o nome, só uma questão. Depois dessas audiências públicas, respondendo a colega lá que passou batido, tá? Todas as reuniões na Câmara em discussão de projeto de lei são, por força de lei, audiências públicas. E se elas vão ser votadas, lá também é audiência pública e as pessoas poderão participar de um jeito ou de outro. Quem vai mandar no regimento interno é a própria Câmara. Ponto. Maurício. Bom, a respeito da questão do início da validade do plano, eu até acho que isso aí eu não entendo muito bem, eu acho que isso vai ter que ser discutido entre advogados, vereadores e a legislação, como é que se... Mas partindo do princípio de que passa a valer a partir do dia da promulgação, me preocupou aqui, eu queria deixar registrado, a maneira como está redigido o artigo número 165, na realidade. 165? É que se pediu 64. Não, mas é logo em seguida. Então tá, vamos ver os dois, porque os dois são complementares. Todos os projetos já licenciados e os projetos em tramitação, protocolados nos órgãos competentes anteriormente à data de vigência dessa lei, terão prazo de 6 meses para serem ajustados à presente lei, ao Código de Posturas e ao Código de Obra. Veja que se ele foi protocolado anteriormente à data de vigência, ele tem 6 meses para ajustar à presente lei. Então, eu entrei lá, mesmo que eu tenha entrado 3 meses ou hoje com um projeto, porque ele é anterior à data da promulgação, é o que eu estou entendendo do texto, é isso que eu quero esclarecimento. Então, eu teria que... todos os projetos que estão tramitando lá têm que ser retirados para serem refeitos. Aí, por favor, o 165 agora. Tá. Bom, só para a tua pergunta, tá? O artigo 166 é exatamente isso. O prefeito assinou, se o cara está lá para protocolar o projeto, todo pronto, entregue impresso e vai protocolar no outro dia, ele tem que pegar aqui. Não, no outro dia eu concordo, mas não estou dizendo, ele está dizendo protocolados nos órgãos competentes anteriormente. Não é depois. Do depois eu concordo, não tem problema nenhum. Agora vamos lá. A 165. 165, por favor. Ó, as informações constantes nas consultas de... Deixa eu só dar um zoom um pouquinho. Eu estava melhor... tá bom. As informações constantes nas consultas de construção e parcelamento do solo, expedidas anteriormente à data de vigência dessa lei, terão validade de 6 meses contados da data de expedição. Tudo bem, concordo, está lá, isso inclusive está no Código de Obras. Agora, 166. Os projetos licenciados perderão sua validade se as obras não forem iniciadas no prazo de 6 meses, contando a partir da data do licenciamento. Será substituída a substituição, tá? Então, assim, ó,
Ao meu ver, o 164, na questão de que eu tenho que retirar para ajustar um projeto que já está pronto, que foi garantido por uma consulta prévia, é só isso. Qual o tempo? Depois que está protocolado, eu acho que a palavra retirar e ajustar tem que ser mais discutida, inclusive por advogados e tal, porque eu estou vendo um problema jurídico aí, não sei. Queria alertar e registrar. Tá. Meus minutos passaram, né? Ok. Eu quero votar só depois, eu quero escrever de novo. Mesmo assunto? Não, eu quero votar só numerar destaques que eu quero... Tá. Mais alguém gostaria de debater algum tema? Tinha o sistema viário, né, que o senhor tinha pedido, né? Vamos fazer os agendamentos, então? Sim. Você pediu também. Vamos fazer os agendamentos para que a gente possa dar encaminhamento ao encerramento da audiência? Seu Pierini aqui, a senhora lá atrás. Também o Diógenes, é isso? Então, por favor. Na verdade, se for relativo ao Rio-Mãe, eu até posso passar a vez para o Pierini para depois eu falar, porque a minha emenda não é exatamente no Rio-Mãe, né? Ok. E ele pediu o sistema viário, eu vou tentar abrir aqui o mapa enquanto... Ok. Pessoal, eu quero agradecer imensamente aos 9 guerreiros que acabaram fazendo o nosso plano do Rio-Mãe. Eu achei que nós estávamos fracos e de baixo nível, porque um colono da roça, administrando esse negócio, quando é parágrafo, lei, artigo, eu nem me meto, porque eu não entendo nada mesmo. Mas eu me sinto orgulhoso hoje de ter feito um debate com a finalidade da infraestrutura, e eu acho que nós fizemos um bom trabalho, um excelente trabalho. Foi 9 grosso, pior que eu, que discutimos, a comunidade toda teve as condições de discutir, todos foram convidados, nós somos vaiados, nós somos ridos até por algumas lideranças, depois vem para cá fazer média, não contribuiu, não disse uma palavra, disse que nós seríamos uns pé rapado, que não seríamos ouvidos. Fomos ouvidos em mais de 80%, estou super satisfeito, contente. Vi que meu esforço, Romana, valeu a pena. Fizemos várias reuniões, eu andava com notebook, andava com auxiliar técnico naquela parte do Google, para poder explicar para a comunidade, porque a comunidade não tem acesso às rodovias, às infraestruturas, e eu mostrava através disso, e nós escutamos todos os que quiseram falar, todos. Ninguém, e se tiver algum aqui presente, daqueles 9, eu gostaria que levantasse de pé. Está ali, nosso amigo ali. Ó. Parabéns para nós. Nós somos coco roxo. Ok, 2 minutos. É assim que se fala. Então eu estou satisfeito, eu dou pelo Rio-Mãe satisfeitíssimo pelo trabalho e quero alertar os vereadores. A Damiler veio por um trabalho do Fórum de Entidade, por um trabalho do Plasto, por a comunidade ser organizada. E eu não gostaria que o empresário que jogou ali 20, 30 milhões fosse expulso do Rio-Mãe. O Rio-Mãe não quer isso. Foi decidido e nós estamos num país democrático. Acima de tudo, nós somos democracia. E na democracia, conduzido na marra, nós forçamos o Antonelli a fazer isso. O Antonelli veio, foi aprovado pela comunidade. Eu gostaria que a Tamiler já estivesse funcionando. Sei que o país passa por uma crise. É difícil por causa dos chineses, mas que ele não ganhasse mais uma patada dessa. Seu Perini, já estamos em 3 minutos. Tá bom, muito obrigado, estou-me satisfeito. Eu quero que seja respeitada a opinião dos Rio-Mãe, daqueles que realmente se dedicaram, noites e noites, fazendo o trabalho. Eu achava que nós estávamos muito fracos, mas nós temos de parabéns. Nota 10 para nós mesmos, já que ninguém dá para nós. Ok, obrigada. Gustavo. Só para... Pode ficar, com certeza. Pessoal, já está anexado ao processo.
Eu só quero deixar bem claro uma coisa que passou desapercebido. Esse documento que ele colocou ali, eu fiz questão, logo que ele colocou, fiz uma leitura rápida e eu coloquei em cima e falei a data e ficou registrado em ata do protocolo da prefeitura. Nas 10 regionais, nas 86 reuniões que aconteceram no plano diretor, todas as os documentos encaminhados estão anexos ao processo lá na época do executivo. Então, igual o bairro do Rio Maina, região administrativa do plano diretor do Rio Maina, tem do comerciário e vários outros. Que fique registrado que esse material está disponível e faz parte do processo do plano diretor. Questão só de ordem a respeito do que ele colocou, este pontinho vermelho que vocês estão vendo aqui no Rio Sangão, e aqui a Imigrantes, aqui é a Lazarim, aqui. Estas áreas aqui que... Virgílio Mondardo. Aqui. Aqui. Aqui o terminal de ônibus da Rio Maina, do Rio Maina. Aqui o anel de contorno viário, em parte ele acompanha a ferrovia, em parte ele descola. Existe em amarelo ruas projetadas, algumas são existentes, que fazem ligação entre regiões, como eu estava citando, Santa Luzia, aonde tem o centro de bairro, o acesso ao Rio do Maina, o anel de contorno viário, com a abertura daquela rua aqui atrás, até aqui, ligando e abrindo, ponte, viaduto, tudo isso, novo terminal rodoviário de Criciúma, ao longo do contorno viário, está tudo previsto no plano diretor. Ninguém fala. Não adianta nada mexer só com gabarito e zoneamento, se não seguir isso. E eu quero que fique bem registrado nos olhos de vocês um mapa que ninguém lembrava e que a gente, consórcio, resgatou isso do processo, que ele estava sendo deixado para trás. Não o terminal, os viadutos, que isso já estava no plano. As diretrizes de alargamento, criação de vias, que já existiam no plano vigente de 99. E fique registrado em ata, por favor. Devemos a palavra... O Diógenes antes havia pedido, Diógenes, por gentileza, então, depois a ex-vereadora Romana. Ok, depois faremos, então, a listagem da emenda da senhora e também as que o Maurício gostaria de debater para encaminharmos o final da audiência. Eu gostaria de falar a respeito do sistema viário. Ele faz parte do plano diretor no quesito que anteriormente o Gustavo colocou, que deveria ser feito os planos de mobilidade urbana. Então, passou despercebido, pessoal, é a parte que o Pierini colocou. Ele fala que, na grossura dele, mas ele tem o bom senso. Passou despercebido o valor desse anel viário. E a sugestão dele, nós discutimos um pouco ela na época, lá nas discussões da elaboração do plano, e exatamente, ela sai muito mais barata. A sugestão que o Grosso, como falou ali, teve o bom senso de colocar. Mas, aí eu coloco assim, a questão do Brasil não é o custo. Quanto mais caro, melhor. É exatamente essa situação aí. Tem bastante viaduto, tem bastante isso. Ninguém está se preocupando com o custo disso aí. Então, senhores vereadores, ainda está na hora de corrigir. Eu não estou dizendo que não deve ter. Agora, veja a opção mais barata para o município, para o país, para coisa. Porque só recolher a verba do governo federal, ou sei o que, e dizer que vai fazer, são outras coisas. Então, o custo social disso é muito grande. E o Grosso colocou o dedo na ferida, só que fica todo mundo quieto. Então, essa parte aí, eu gostaria que, foi a última etapa, nós não tivemos a oportunidade de debater com bastante ênfase. Aí a Engemi fez a complementação, e os vereadores agora sim, estudam a possibilidade de um anel viário mais econômico. Não que possa ser melhorada essa parte aí. Agora, a parafernália que está aí é justamente isso aí, 60 milhões, 2 50. minutos.
Ok, obrigada. Por gentileza, a Romana tinha pedido a solicitação antes aqui. É o mesmo assunto, Rampinelli? Ok. Eu só quero fazer um registro rápido aqui, eu poderia até esperar para fazê-lo ao final, mas eu vou aproveitar para não perder o momento, né? Depois aqui do depoimento do Pierini, eu, na verdade, lembrei, né, dos 9 daqui e dos outros delegados das outras regiões da cidade, né, que alguns agricultores, como ele disse, colonos, pessoas que muitas vezes ouviam, mas como é que uma pessoa dessa está participando da elaboração de um plano diretor? É um absurdo, uma pessoa dessas não pode estar ali, não pode contribuir. Então a gente vê como vem coisa rica, com bom senso, né, de quem às vezes tem um olhar, né, comum, de uma pessoa comum, mas de que vive, né, passa pela rua, vive o problema, sente as necessidades de quem. Então eu acho que essa contribuição rica, com certeza, deve fazer com que os delegados tenham orgulho, sim, do que eles fizeram. Então era só isso. Ok, obrigada. Rampinelli. É o mesmo assunto aqui do Diógenes, Eu só né? quero colaborar com o Diógenes rapidamente e dizer para o Gustavo que o projeto do anel viário, a última alça que vai do Rio Maina até a Avenida Universitária, ela é lenda, tá? Isso nunca vai se concretizar. Porque essa área toda está ocupada, ninguém vai desapropriar tudo que tem, comércio, moradias, então é lenda, não vai acontecer. Então aproveito o gancho para dizer, vamos cair na real, vamos estudar uma nova alça do anel viário, que é a última que falta. E coincidentemente falta no Rio Maina de novo. O Rio Maina é sempre o último a ser contemplado em tudo. Então a última alça do anel viário é essa que falta do Rio Maina até a Avenida Universitária. E no projeto original ela não sai mais, então tem que estudar um novo traçado. Ok, obrigada. Vamos passar a palavra então à senhora que gostaria de fazer o registro de uma sugestão e em seguida passaremos a palavra para o Maurício. Só coloca o teu nome para ficar registrado. Ivanete, do Comerciário. E a emenda é uma proposta de alteração da APA do Morro Sequinel. É a emenda de número 189 e ela trata de um aumento de APA. Eu não sei se tu tens o slide que trata dela, mas eu queria deixar registrado que eu sou contrária a essa emenda, porque ela avança sobre uma área que que tem declividade acima de 30%, ela está contrariando o que estabelece a Lei Federal de Parcelamento do Solo, que ao contrário do que o Gustavo falou na audiência do São José, lá do Auditório São José, não foi modificada ainda, a declividade ainda é 30% seu limite para o parcelamento do solo, e quando se coloca aqui na justificativa do consórcio de que tem uma parte da área que já não possui vegetação, ela sim não possui vegetação porque o dono da área colocou fogo naquela mata, foi notificado pelo Ministério Público, na época existiam os, eram da Polícia Civil, a Polícia Ambiental, ele foi notificado, foi acionado o Ministério Público e agora vem uma emenda de caráter particular que tenta aumentar o limite da APA. Eu sou totalmente contra, acho que tem que deixar como APA, até porque a APA prevê um plano de manejo, e aí sim, no plano de manejo, com discussão mais ampla da sociedade, aí sim ela pode vir a ser aquilo que a comunidade assim o definir. E tem uma coisa também. 2 minutos. Naquela região já houve queda de barreira daquele mesmo morro com problemas no sistema viário e no centro da cidade, que vocês sabem que é um fundo de vale.
Ok, obrigada. Só para deixar bem claro o que ela está falando, a emenda é esta aqui, de 99 o zoneamento, é uma redução da ZAPA, não é um acréscimo, é a redução. Para registrar que não é o acréscimo da APA, mas sim a redução da ZAPA. Ela é contra a redução, tá ok. Aqui no zoneamento de 99, a área verde, o zoneamento, a zona verde de Criciúma, não era ZAPA. ZAPA é um nome novo no zoneamento de 2009. A zona era zona ZEP 1, ZEP 2, zona especial de proteção 1 e 2, não vou lembrar de todas as características de cabeça aqui, mas enfim, estas áreas se transformaram na revisão do plano diretor, segundo a equipe técnica que elaborou na época, nas ZAPA. ZAPA, zonas de áreas de proteção ambiental, porque proteção ambiental ela pode ser mais restritiva e menos restritiva, e juntou as duas áreas verdes numa grande área verde dentro do município. E pode englobar a área de APP, pode englobar a unidade de conservação como a própria APA, dos porcos, se não me engano, que fala aqui, do Morro do Sequinel, entre outros. No plano diretor, no zoneamento e na revisão de 2009, houve uma redução de uma fatia aqui, mais ou menos esta área aqui, tá? No zoneamento, porque foi feita uma análise em cima de um mapa, uma imagem de satélite, aonde foi comprovado, através da imagem de satélite, a redução da área. Como não sabíamos dos porquês, de por que essa linha antes era reta e por que ela ficou com curvas, nós perguntamos à equipe técnica responsável na época por que desta forma, e foi falado que era o mapeamento das grandes áreas vegetais. Não foi anexado em nenhum momento, e o documento está aí em anexo, esta questão do desmatamento, do laudo, nós não sabíamos. Fizemos uma visita em campo. Quando fizemos a visita em campo, constatamos que o que se via na imagem aérea realmente naquela região estava descampada. Posteriormente, como a colega coloca, ficamos sabendo de todo o histórico da área e de tudo mais. Não o que nos cabia na análise urbanística, eu não estou falando de passivo, eu não estou falando de TAC, eu não estou falando de justiça, isso aí é lá na justiça. Analisando a área, e aqui existe, está muito ruim de ver, um projeto de um loteamento onde se pede a redução da área no limite da ZAPA, quase que da propriedade da pessoa. E destacamos aqui em verde mais escuro, ou vermelho mais escuro, não vou lembrar, sou meio daltônico, que estas áreas são áreas com declividades maiores do que 30%, como coloca a Lei 6766, áreas de declividades acima de 30% não são recomendáveis à urbanização, por tudo aquilo que ela colocou, desmoronamento, entre outras questões. Uma lei posterior à 6766, que é a mesma que coloca o tamanho máximo e mínimo de lote, coloca que em declividades até 45 graus, é possível a ocupação, desde que o plano diretor estabeleça, e esta lei, inclusive, é vigente no zoneamento de 99. Ela só regulamenta que há possibilidade do plano diretor regulamentar o zoneamento entre 30 e 45. O que estabelece a lei de parcelamento é a lei 9.785. Isso, exatamente. Que é de 2002, se eu não me engano. E que eu chequei, item a item, ela modifica as áreas verdes, aquele percentual de 35% que era estabelecido, repassa para a lei municipal. A parte da declividade, ela não foi alterada. Continua lá como não permitido o parcelamento em áreas alagadiças, todas aquelas áreas que estão lá definidas. Tá. Fica então aqui, que fique registrado em ata, por favor, que há aí uma questão que tem que ser revisada da legislação, que de qualquer forma o parecer nosso
contrário à ocupação mais oeste, justamente por o que ela coloca de áreas de declividade e problemas de escorregamento, mas que na parte leste, por ser mais plana, é uma questão de decisão. Quando eu coloco política, abro aspas aqui, é uma decisão da população, porque não há restrição segundo a lei federal. Esta é o que está no nosso parecer, e os cuidados, fizemos até recomendações, que se for liberado, o Conselho de Desenvolvimento acompanhe, que exija obras de drenagem, de contenção, entre várias outras questões, não permitindo de hipótese alguma ocupação mais acima no morro e mais a oeste. Vai ficar bem claro e registrado. Ok. Maurício, por gentileza, podemos... Maurício Carneiro, eu queria apresentar 3 destaques que não estavam colocados aqui, na realidade 4, que eu não sei se vai dar tempo de discutir hoje, então que fique registrado, tá? A emenda número 017, que trata sobre o setor do Criciúma Clube, ali na região do Criciúma Clube, a 17 e a 18, depois a número 39 e a 74. São essas 4 que eu queria deixar registrado. Só por favor, vai divulgar, que o meu computador e eu somos bem devagar. Eu vou precisar de 30 segundos para cada uma, nos meus 2 minutos, vamos ver. Ok. Valendo. 17 primeiro, né? Vou sentar. Não, peraí, né? Vai contar a partir do momento que o operador da máquina aqui conseguir, né? Tá aqui. Tá bom. Onde é que tá? Bom. Dá para ver claramente isso aqui é na região do Criciúma Clube, o que vocês estão vendo... Só para deixar claro, Criciúma Clube, tá? Região central, aqui é a Praça Congresso. Aqui é a Gruta. O que mais que eu posso usar aqui? Não, é o Criciúma Clube, tá bom. Então, assim, ó, no plano de 99, que é a primeira, de 2000... Não. Aqui não tem aquele zoneamento comparando. Não, aqui mas... é tudo 2009. Aqui tudo 2009? Aqui é o plano diretor de 2009, como ele está. Isso, tá. A área... Tudo bem, já entendi, já entendi. Tá. O plano diretor de 2009 que está proposto, ele mantém o que o plano de 99 estava colocado. E aparece uma emenda aqui embaixo, no primeiro quadro de baixo à esquerda, onde, onde levaria parte dos 8 pavimentos existentes até a frente do Criciúma Clube. A entrada do Criciúma Clube é aqui. Então, assim, eu quero registrar o meu parecer contra essa proposta, porque é mais uma pressão para cima do clube que chegou ali antes de todo mundo. A gente sabe que é uma área valorizada, mas o clube tem problema de estacionamento. O Edinho perguntou de quem que é a proposta. Não sei. Não. Toninho, desculpe. Não sei. Não sei. Eu não tenho aqui a emenda. Tenho emenda? Só uma... Mas tem... Tá. Deve estar no documento. Eu acho que é de um particular ou de um vereador, alguma coisa assim, pelo que eu me lembro. Tá. Então, está sugerindo a chegada desses 8 pavimentos até na frente do clube, porque tem uns terrenos vazios ali ainda, né? Aqui a imagem de satélite, os espaços vazios são... O Rio Criciúma, ele passa atrás do campo, embaixo do campo de futebol, e depois ele está afastado. Mas assim, ó, ele foi construído um prédio bem na frente do campo de futebol do Criciúma Clube, que se beneficiou da linha de 8 pavimentos que está no meio da rua, certo? Está ali, ela está colocada. E então estão levando para uma pressão, obviamente, porque é um local valorizado, mas a preocupação não é nessa, não é essa. A preocupação é com o clube, que chegou ali na década de 60, né? E claramente tem um problema de estacionamento hoje de eventos, e eu acho que esse conflito a proposta é jogar para um conflito, botar pessoas que moram ali, que vão se beneficiar porque é um local nobre, porque tem o clube na frente, mas no dia de baile, no dia da festa, vai chamar a polícia para baixar o som. Que é o que acontece com a maioria dos clubes da cidade, que foram construídos historicamente em locais afastados, e as residências começam a chegar perto. E daí, a proposta, na análise da emenda da Harding Gemin, que é o quadro à direita embaixo, na minha ótica, só piorou a proposta. Então, que fique registrado que Deus me livre da Harding Gemin com aquela proposta ali, tá? Basicamente é isso.
eu ia falar. Só para colocar, por favor, leve lá para o Jorge, ele está pedindo a réplica. Ok. E só para colocar aqui, assim, o intuito nosso aqui foi alertar os vereadores, sempre que tivesse alguma alteração de zoneamento, evitar de ficar fazendo verrugas, tipo, faz um dente para lá, a cidade toda está plana e de repente uns prédios isolados. A intenção nossa, nesse sentido aqui, foi de fazer uma massa, que era exatamente o plano de 99. É sobre o mesmo assunto? Não, é o assunto então do passado. Então deixa por gentileza só É porque eu pedi, no fim passou, eu acho que vai... É só pra gente dar continuidade aqui, daí a gente volta para Não, só para... Eu queria contribuir com o Maurício, eu também concordo plenamente, eu acho que, inclusive, quando a gente fazia algumas reuniões com os delegados, esse local, inclusive, eu fui visitar, e não tem condição. A rua lá, de acesso ao clube, não tem condição de permitir isso aí. E aí me chamou a atenção também a mesma coisa, que isso aumentou a área, quando ao contrário, tinha que ter tirado tudo ali. Né? Ao contrário. Então, assim, eu acho que essa proposta, acho que nem deveria seguir adiante, sabe? Essa proposta tinha que ser... Por gentileza, o rapaz agora que gostaria de falar, o moço, por favor. Eu queria falar a respeito daquele outro assunto. Só levanta e fala o teu nome para registrar. Meu nome é Wagner. Eu queria falar sobre outro assunto, que é aquela ampliação do zoneamento residencial. Eu queria falar que aquela proposta foi feita em base estudada ambientalmente. Só em qual área? Aquela área que foi falada antes da... A da APA. A da APA. Foi feito vários estudos ambientais por várias empresas de Criciúma conceituada, e há uma possibilidade ali imensa de fazer essa ampliação. Não foi feita nenhuma proposta sem base nenhuma. Como ela citou, que teve desbarrancamento, a gente tem uma proposta nova, de um novo empreendimento, talvez, ou de outras pessoas que queiram ter interesse na área, mas com várias responsabilidade ambiental também naquela área. Só ela está pedindo pede a tréplica. Eu só quero fazer um pequeno detalhe sobre a ZEAPA, que todo mundo abomina, verde. Pode fazer ocupação nela? Sim, depois que tiver um plano de manejo dela, com áreas de 2.000 metros quadrados, residencial até 2 pavimentos, ou seja, chácaras no meio de área verde. É possível, nas áreas que é possível urbanização, não naquelas acima de 30%, não só nesta região como em outras. Topo de morro não pode, a lei florestal proíbe, tudo, mas tem que ser feito o plano de manejo. Tem muita plantação de banana lá para baixo na APA do... Morro Estevão. Do Morro Estevão, exatamente, que dependendo da região, dependendo dos estudos de geologia, é permissível a ocupação muito pouca adensada, bem espraiada. Tá ok? Só para lembrar que fique registrado. Eu quero colocar que, na verdade, quando eu ainda trabalhava com o núcleo de parcelamento do solo, essa proposta já pousou na prefeitura e já foi feita uma análise pelo núcleo de parcelamento e foi vista que ela era inviável. E foi traçado, curva a curva, a declividade, e é bem maior do que aquilo que está colocado. E o que eu queria dizer é que o fato de ficar numa APA, ela não inviabiliza a proposta, mas o plano de manejo estabelece regras um pouco mais rígidas e de tamanho de lotes maiores, porque a proposta do projeto em si apresentado são lotes que caberiam bem numa área plana, não numa área com declividade como aquela. Ok. Aqui, por favor. É sobre o mesmo assunto? É sobre o mesmo assunto? Do 8 pavimentos aqui do Rio da Criciúma Clube do... Tá. Não, volta para... É porque o assunto... Não. Voltou lá para trás. Não, você está com a palavra, só que ele está pedindo a réplica lá de trás. Sim, a gente faz o seguinte, Maurício, você fala uma, se alguém pedir para voltar atrás, a gente volta e depois volta você. Ele pode fazer a tréplica. Eu só queria esclarecer que eu acho que o projeto que foi analisado anteriormente, dessa proposta que a gente está pedindo,
não é o atual hoje. Então, a gente está pedindo, nem protocolou ainda, nem nada, nenhum pedido desse novo processo, porque a gente está esperando essa análise prévia. Então, tudo que está para trás, a gente não pode discutir porque já foi passado. Então, a gente está discutindo a nova parte, que novos técnicos têm credenciados de Criciúma que viram essa área, que tem RT responsabilidade, tem tudo o processo de legalização. Ok. Seu Pierini, para o Maurício dar continuidade, nós já estamos aí há 10, 15 minutos do nosso prazo. Não, mas aqui no Rio Mãe não é meia-noite, é dia. Aqui é Rio Mãe, né, minha filha? Aqui é outra terra, bicho. Não, eu só quero dizer assim, ó. O fluxo de tráfego talvez possa aumentar lá em torno do clube. Mas nós projetamos um prédio aqui no Rio Mãe, aqui na Floresta, de 18 apartamentos. E nós vamos fazer 40 garagens. A guria perguntou por quê. Porque normalmente uma casa hoje tem 2 carros, talvez até 3. Entendeu? Então, se o problema é 8, 9 apartamentos, não fazer. Depende de quantas vagas de estacionamento tu vai fazer. Se tu fizer um prédio com 3 vagas de apartamento por andar, 4 vagas de garagem, 3, 4 vagas de garagem, nesse, então, acho que o tráfego é só de entrar e sair. Mas o estacionar na rua é inseguro, é um monte de coisa. Então, às vezes, se resolve também a particularidade de cada prédio fazendo estacionamento. E o cara que é inteligente faz um prédio com bastante estacionamento. E o estacionamento é 15, 20 mil reais cada um, e valoriza muito mais o prédio e fica garantido. Então, nós projetamos o prédio na Floresta, aprovamos, com o dobro de apartamento, numa região pobre, o dobro de vaga de garagem por apartamento, quase 3. Estamos certo ou errado? Não sei, eu estou vendo que até mosca vai andar de carro daqui a pouco. Ok. Maurício, pode dar continuidade. Próxima emenda, deixar registrada a emenda número 18. Também está na região do Criciúma Clube. É uma solicitação, eu já vou me adiantando, porque é uma solicitação de ampliação de área de 8 pavimentos, se eu não me engano, só para confirmar a altura. E a proposta avança sobre uma área de topografia bastante complicada, onde tem uma cobertura vegetal um tanto interessante e é uma das bacias nascentes contribuintes para o Rio Criciúma e tal. Então, tem que tomar, ao meu ver, não é adequado a renovação dessa área com tanta intensidade, talvez fosse preservado. Está lá o quadradinho lá em cima. Só para deixar claro, a emenda 18, a sugestão, esse aqui é o zoneamento de 2009, houve na verdade um recuo aqui no zoneamento, aqui são 8 pavimentos mesmo, houve um recuo porque ela era antes na Mário de Andrade, o limite de 8 pavimentos, e a pessoa pede para ocupar esta área, para avançar, permanecer os 8 pavimentos aqui. Na contraproposta nossa, sugerimos o avanço para esta área. Na revisão do documento, havíamos comentado, esta proposta aqui foi expandida até naquela rua lá em cima que tem, ali tem um morro enorme. Sim, que até desmoronou. É lateral do Criciúma Clube. Esta foi a primeira proposta nossa, que nós relatamos que muitas das áreas nós não conhecíamos. Inclusive a área do Criciúma Clube. E esta emenda aqui, na revisão do documento, no final, nós recomendamos que se ignore isto, porque nós avançamos demais. Isso. Esta área rosa aqui é uma ocupação de umas casas que foram... Desculpa. Que foi quase atingida por deslizamento. E é isso aí mesmo, a cobertura é uma encosta... Na verdade, esta área aqui, né, na proposta original, ela é muito mais plausível do que a nossa e solicitamos que ignore a nossa proposta. Quem visita em loco ficou constatado. Sim, é porque o que acontece? A linha hoje de divisão de zona está na rua Monteiro Lobato. Então, os prédios ainda podem, do outro lado da rua da Monteiro Lobato, sobre a área amarela, construir os edifícios de 8 pavimentos. O problema é que ali a sugestão é levar morro acima, mais para trás, uma lomba
que tem vários problemas de topografia e tem uma cobertura vegetal interessante, talvez comece a desaparecer em função disso. Então, só deixar registrado a minha posição contra essa emenda. E nós, no consórcio, pedimos para ser ignorada a nossa contraproposta, que foi errado. Alguém vai ter algum outro assunto que não esse? Maurício, quer mais dois? Mais dois. Tá. Todo mundo louco para ir embora, é isso, né? A 39, por favor, eu anotei aqui, eu quero... Não é a 39, não. Estou enganado, desculpa. Na realidade é 74. Só tem mais uma, é 74. Isso aqui na realidade, eu só destaquei porque eu acho que o texto também, ou eu não entendi direito, ou ele está mal redigido, e daí eu acho que merece, foi feita uma sugestão na emenda para se fazer a alteração, supressão. E o parecer da Hard foi inviável, e daí eu não concordo com o inviável, eu acho que ele talvez não precise ser suprimido, mas ele possa ser alterada a redação para melhor entendimento. Se eu não me engano, eu posso até abrir, ele fala sobre o artigo 168. Teria que abrir para ler o artigo. Quer que eu abra? Não sei, é registrar que é polêmico, né? Então, não sei. Artigo, eu vou aumentar o zoom. O artigo 168. Para edificações com recursos frontais inferiores ao estabelecido pela presente lei, será concedido prazo de 1 ano para as devidas regularizações. Após esse prazo, deverão ser seguidos os recursos constantes nesta lei. Tá bem confuso isso aí, assim, ó, porque dá a impressão que tem que demolir e fazer de novo no prazo de 1 ano, não trata que tipo de construção é, se ela já estava regular antes do plano ou não, ou se são construções irregulares que não... pelo que eu entendi, são construções irregulares que apesar da aprovação do novo plano, ela não tem anistia. Porque senão daqui a pouco vai aparecer. Eu entendi que a ideia era essa, mas ao meu ver está mal redigido e o parecer como inviável está equivocado. Está correta a tua observação. Aqui, talvez na leitura nossa a gente entendeu isso e na verdade está escrito diferente. Aqui está falando o seguinte: se hoje a frente da casa está 3 metros do lote, é o recuo hoje. Está tudo aprovado, com alvará, tudo certinho. Do jeito que ficou aqui, se o plano diretor fala que o recuo tem que ser 4, o plano diretor está falando que em 1 ano o cara tem que demolir 1 metro da frente da casa dele. Do jeito que está escrito aqui. Na verdade, a intenção não é essa. A intenção é, os projetos que não estão aprovados na prefeitura terão que se adequar ao novo zoneamento. Está correta a observação, equivocada a nossa análise. Que fique registrado em ata, por favor. Fazer a correção desta redação e o nosso parecer está equivocado. Ok. Tá bom. Eu tenho a última. Eu achei a minha que estava perdida. Pois não, fica à vontade. Eu estou me vingando de ti. Porque tu tá falando demais. A última é a emenda número 13. A emenda número 13 que trata sobre as linhas divisórias entre zonas. Isso causa um problema. Isso causa um problema. A Romana vai defender Oi? Tá. O que acontece é assim, ó, essa emenda proposta aqui pela Romana, nós podemos até depois ouvir qual era a justificativa e o que ela pensa a respeito.
é que, diz o artigo 139, nas vias que delimitarem duas zonas, ambos os lados pertencerão à zona que tiver menor índice de aproveitamento estabelecido, tal. Então, hoje em dia, isso é bem problemático, porque tu vai chegar com normalmente, acontece ao contrário. É só para deixar alertado que talvez precise fazer um estudo melhor, porque normalmente, quando a linha é divisória em rua, numa rua, normalmente as linhas de zonas é uma rua importante, às vezes. É uma rua que tem um certo divisão de barro, que tem um sistema viário, que tem algo importante. Então, me parece injusto que justamente essa rua seja penalizada com o gabarito menor. Então, acho que hoje está mais claro como é, que na realidade opta-se pelo maior. Se quiser, em algum motivo, em algum lugar da cidade, que determinada zona não chegue a determinada rua, a linha tinha que ficar no meio da quadra. Esse é o meu entendimento, que eu acho que pode ser mais discutido e aperfeiçoado, porque, ao meu ver, penaliza, porque a maioria das divisões de zonas são em ruas e canais importantes de infraestrutura. Então, nós temos que aproveitar e não restringir. Ok? A Romana, por favor. Pode só passar o microfone. Para esclarecer essa e outras emendas, Maurício, que eu apresentei, eu não sugeri nada de novo, né? O que nós fizemos foi resgatar o que havia sido, né, discutido nas audiências públicas com o próprio consórcio e que, né, por excesso de, enfim, volume de informações e tal, havia acabado, né, de forma diferente. No caso ali, o termo poderão pertencer acabou sendo substituído por pertencerão e tal, e aí mudou. Então, a emenda resgata o que havia sido acordado. Então, pode haver uma outra emenda, se for o caso, sugerindo uma outra coisa. Mas, na verdade, ela corrige algo que foi acordado em audiência pública entre o consórcio e os delegados. E tem uma terceira parte envolvida aqui. Na verdade, é o seguinte: as vias na rua, como colocou o Maurício, aqui é a rua. Se aqui pode um prédio, geralmente quem está do outro lado, na mesma rua, quer o prédio da mesma altura naquela frente para a rua. Aí está certo aquela poderão ser o de maior gabarito. Por quê? Porque é a questão que ele falou do uso da infraestrutura. O que nós falamos no nosso parecer lá atrás se a divisa da via, se a divisa da zona não for no meio da rua, for no meio da quadra, e esta quadra ela não tem fundo, só tem a ocupação na frente e a rua lá para trás, um lote comprido de fazenda, que aí sim seja o de menor restrição, porque senão o lote tem 100 metros, o cara faz um prédio lá atrás, e aí está errado. Aí a pessoa tem que dividir o lote dele na parte da frente e fazer o prédio na frente. E isso está na lei. Então, só para complementar isso aí, então, no plano atual em vigor, tem um artigo, e daí tem que resgatar, porque eu não sei se está aí, que justamente coloca que nestes casos terminou a zona, certo? E daí eu tenho uma gleba de terra. Ele diz que quando não tem mais zona para trás, no caso de uma expansão urbana, eu tenho até X metros para usar aquele gabarito. Então, para a área industrial. Não, para a zona residencial hoje. Hoje tem em Criciúma no plano atual. Nós utilizamos. Aí é o outro caso sobre torres. No zoneamento aquelas 99. Torres que pode até ser mais alto do que 16. Não, sim, mas por exemplo, assim, ó, Avenida Centenário, vou dar um exemplo. Avenida Centenário ali na Santa Bárbara. A frente dela é 16 pavimentos. Tem alguns terrenos ali que vão até o Rio Criciúma ali atrás. E ali atrás, hoje, se não me engano, é 2 pavimentos. Ou é 4. Bom, eu não posso construir torres de 16 até o Rio Criciúma, até o final. Eu só posso fazer nos primeiros 50 metros de frente para a Avenida Centenário. Mesmo. É assim que está hoje. Assim que está escrito. Então, eu só quero porque eu não lembro se está na redação do projeto de 2009. Está na redação, só vou pedir desculpa, Maurício, que eu não lembro o artigo. Não, tudo bem. Então, se Mas tiver... fique registrado exatamente, aqui para os vereadores para conferir. E eu acho que ele tem que fazer a opção possível pela maior. Pela maior na via. Na via. Pela maior na via, então... Quando a divisa é meio de lote, é o menor. Aí seria uma alteração... Só da frente. Uma alteração do que está escrito aí. Ok, Romana. Na verdade,